Isso aí, pessoal, boa noite a todos. Vamos lá, mais uma batalha. Lá na página 15 do volume 1 da Física D, vamos corrigir alguns exercícios para relembrar a teoria vista na aula passada. Na aula passada falei de espelho plano, cheguei a falar de espelho plano, né, leis da reflexão. Falei de translação e rotação e acoplamento, cheguei a falar de acoplamento também. N igual a 360 sobre alfa menos 1. Show! Então é isso aí. Então a questão está otimamente escolhida aqui. 0219 da página 15. Falar o seguinte. A janela de uma casa age como se fosse um espelho e reflete a luz do sol nela incidente, atingindo às vezes a casa vizinha. Para a hora do dia em que a luz do sol incide na direção indicada na figura, determine o ângulo de giro da janela para que a luz refletida nela atinja horizontalmente a casa vizinha. Ele foi lá e fez um desenho. Ele fez o desenho representando onde estaria o telhadinho da casa e a janela inicialmente fechada. Assim a luz do sol, que estava no chão, assim a luz do sol incidiu na janela, formando 30 graus com ela, e ela foi refletida para baixo, sem chance de atingir a casa que estava ao lado. Aí ele quer saber, nesta casa, quanto que eu devo abrir a janela, eu quero abrir a janela de um ângulo alfa, para que agora a luz que chegava da mesma forma anterior seja refletida e atinja a casa lateral horizontalmente. Ele quer saber de quanto que eu devo girar a janela. A janela está funcionando como um... Que teoria que nós vimos sobre rotacionar um espelho e o que acontece com os raios refletidos? O que acontecia com os raios refletidos? O dobro. Se eu girar um espelho, os raios refletidos giram o dobro. Obrigado. Peraí. Que ângulo é esse aqui? 30 graus, né? Se chegou com 30 graus, esse ângulo deve ser 30 graus. E eu quero que esse ângulo vá para quanto, meus amigos? Eu quero que ele chegue a 90, não é isso? Porque eu quero que ele fique nessa pontilhada que faz 90 graus com a casa. Poxa, de 30 para ir para 90, eu preciso girar esse raio 60 graus, né? Nós vimos que a rotação que os raios que formam a imagem sofrem é o dobro da rotação do espelho. Concorda comigo? Se eu quero que os raios sofram uma rotação de 60 graus, então o espelho deve rotacionar apenas 30 graus. Se o espelho rotacionar 30 graus, os raios refletidos rotacionarão 60. E aí ficarão na horizontal. Certo? Foi bem a teoria. Tu vê, a teoria é fácil, mas aplicar ela no problema é que é o desafio. Por isso que só exercitando que a gente vai chegar lá. Fazer outra aqui no embalo. Na sequência, 0220. Um raio de luz incide sobre um espelho plano, formando com a normal ao espelho um ângulo de 30 graus. Faz-se, então, com que o espelho gire em torno de um eixo fixo e ortogonal ao raio incidente, até atingir uma posição na qual tal raio incidente forme com a normal um ângulo de 45 graus. Determine o ângulo de giro do raio refletido. Show! Então tu vê, primeiro o espelho estava numa posição original, chegou um raio incidente nesse espelho, formando um ângulo de 30 graus com o espelho. Desculpa, com a reta normal ao espelho. Então essa era a situação original. Só que aí o espelho foi rotacionado e mudou um pouquinho de posição. Nessa nova posição, o raio incidente atinge o espelho com um novo ângulo, já que a reta normal também mudou de posição, tal qual o espelho. E esse novo ângulo, o problema diz que é 45 graus. E a pergunta dele é, determine o ângulo de giro do raio refletido. Do raio refletido. Qual era
original de reflexão? 30 graus, e a distância angular entre os raios era 60. Agora qual é o novo ângulo de reflexão? 45, e 45 mais 45? Esse ângulo todo é 90. Se eu for comparar o distanciamento angular do primeiro raio incidente com o segundo, de 60 para 90, 30, né? Outra forma de interpretar o problema. Se era 30 e passou a ser 45, quanto que o espelho girou? 15 graus, e os raios refletidos dobrou. Confirma o nosso 30. Então 30 graus, letra A. Show de bola. Como essa aí era um pouquinho diferente, né, do que a gente esperava. Porém nós vimos, né, que ao rotacionar o espelho do ângulo alfa, a reta normal se afasta no ângulo alfa também, né, da sua posição original. Certo? Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Já vou fazer tudo. 22. Muito bem. Então vamos lá. Página 16, questão 0222, falava o seguinte: para que uma pessoa de altura H possa mirar-se da cabeça aos pés, qual a menor altura de um espelho e a que distância ele deverá ser elevado verticalmente do solo? Muito legal. Tu vê, essa questão é uma questão que, se fosse da ABCD, valeria a pena não decorar. Para que tu consiga te ver dos pés à cabeça, o espelho tem que ter a metade do tamanho. Dá para provar, é o que eu vou fazer agora. E para que tu escolha a altura que ele deve estar do chão, seria importante nós termos dados a respeito da distância dos olhos até a parte superior da testa. Certo? Então, vamos fazer um desenho e vamos provar, porque é uma questão discursiva. A questão discursiva ela é sempre mais elaborada. Então tu vê, né? Ele deu um desenho que era assim, ó. Chão, posição do espelho, que ele fez uma pontilhada e colocou uma pessoa de altura H, representada por uma seta. Representada por uma seta. Pessoa de altura H. E ele quer saber então qual é a altura do espelho. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou dizer que isso aqui é a testa da pessoa e que aqui é o olho da pessoa. Pode ser? Pense comigo. O espelho vai ter que estar numa posição tal que exista um raio que saia da testa da pessoa, bata no espelho, obedeça às leis da reflexão e atinja o olho da pessoa. Concorda comigo? E como o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, se eu faço a reta normal, eu sei que esse ângulo é igual a esse. Esses triângulos são semelhantes, então esse tamanho é igual a esse tamanho aqui, né? Concorda comigo? Se aqui for x, ali também é x. Esse espelho, então, vai estar com a sua parte superior definida nesse ponto aqui, né? Essa é a parte superior do espelho. Vai ter que existir também um raio de luz que saia do pé da pessoa, atinja na parte inferior do espelho, sofra reflexão obedecendo suas leis e atinja o olho da pessoa. Assim é lateral do próprio pé. Concorda comigo? Com isso nós definimos que esse aqui deve ser o ponto inferior do espelho, né? E esse deve ser o tamanho do espelho. Certo? Vamos chamar de Hzinho. A questão chamou de Hzão, né? A altura da pessoa. Tudo bem? Se, pelo mesmo motivo explicitado antes, essa distância daqui até aqui é igual a daqui até aqui, né? Já que esses triângulos são semelhantes, são idênticos na verdade, né? Então se isso aqui é y, aquilo ali também é y, certo? Se nós formos olhar o nosso espelho de altura h, essa altura h é composta por x mais y, né? H é igual a x mais y. Enquanto a altura da pessoa, Hzão, é 2x mais 2y, ou colocando 2 em evidência, eu provo aquilo que eu tinha vomitado para vocês. Que o espelho vai ter que ter uma altura que é a metade da altura da pessoa. Certo? Show de bola. Agora a questão é, que altura
chão, né? Foi a segunda pergunta que ele fez, né? Ele quer saber essa altura aqui, ó. A galinha. A galinha é sempre divertida. Então tá, eu quero saber que altura é aquela. Era o nosso Y, né? Aquela altura do espelho a gente chamou de Y. Quem é esse Y? O que era esse ponto aqui? Que altura é essa aqui, né? É a altura da linha dos olhos. Essa altura é 2y, não é? Então tu vê, o espelho vai ter que estar a uma altura do chão que é a metade da altura dos olhos da pessoa até o chão. Certo? Então H igual a Y. A galinha igual. Corresponde, né? Corresponde a metade da altura dos olhos. Corresponde a metade da altura dos olhos. Eu poderia deixar essa resposta, tá? Ela seria aceitável, acredito eu. E tu vê que legal, a apostila traz a solução, né? A solução dele é um pouco diferente da minha. Um pouco diferente. Mas, né, chegou às mesmas conclusões. E ele diz que, deixa eu ver a segunda parte. Ou seja, o espelho deve ter a metade da altura da pessoa para que ela se veja de corpo inteiro. E deve estar do chão a uma distância que é igual à metade da altura dos olhos dessa pessoa. Fiquei orgulhoso. Muito bem. Altas questãozinhas, uma das melhores aí nessa parte. Muito bem. Obrigado. Coisa linda ver a turma cheia de perguntas aí. Ah, fico todo bobo. Página 14. Exercício 0216. Não? Nada a ver. Aqui, show, vamos fazer na hora de coisa. Sabemos que num espelho plano ocorre o fenômeno da reversão da imagem, troca da direita pela esquerda e vice-versa. Uma pessoa encontra-se diante de dois espelhos planos que formam entre si um ângulo de 60 graus. Se ela levantar a mão direita, quantas imagens levantarão a mão esquerda? Ah, que legal. Ó, os espelhinhos estão formando 60 graus um com o outro. Tu não pode simplesmente jogar na fórmula e não refletir sobre o que foi dito. Jogar na fórmula é fácil, o ângulo entre os espelhos é 60 graus, não vai ser difícil descobrir o número de imagens. 5 imagens. Só que tu não pode supor que todas são reversas. Porque vamos pensar, aqui vai ter um objeto. Eu sei que a imagem formada pelo primeiro espelho é reversa, essa imagem I ali. Esse espelho aqui também vai formar uma imagem que é reversa, eu sei que essas duas são reversas. Se eu levanto a minha mão direita, essa aqui levanta a mão esquerda, essa também. Só que essa imagem vira objeto para esse espelho aqui. Eu posso prolongar esse espelho, pegar essa distância aqui, duplicar, e eu saberia onde é que a imagem da imagem se formou. Eu vou chamar de linha. Eu levanto a minha mão direita, essa levanta a mão esquerda dela, essa volta a levantar a mão direita. A imagem da imagem não é mais reversa em relação ao objeto, é reversa em relação à imagem anterior. Da mesma forma, essa imagem gerada por esse espelho vira objeto para o outro espelho. A técnica é prolongue o espelho, pegue a distância do objeto até o espelho e duplique para trás essa distância. Essa é outra imagem que é revertida. Da imagem que já é revertida. Portanto, levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, levanta a mão direita. Essas imagens são direitas em relação ao objeto. Só que a imagem da imagem vai gerar uma última imagem. Essa aqui foi gerada por esse espelho, né? Vai se refletir no outro espelho e vai gerar uma imagem. Essa se reflete no outro espelho e gera uma imagem. Essa última imagem volta a ser reversa. Então quer dizer que nós temos 2, 3 das 5, 3 imagens são reversas, 2 não. E ele perguntou se levantar a mão direita, quantas imagens irão levantar a mão esquerda? As duas primeiras e a última, que é na verdade uma sobreposição da imagem gerada por esta e esta imagem.
Então só 3 imagens é a resposta. Perigoso isso aí, né, cara? Então tem que ficar ligado nessa aí. Não teria uma regra para isso, né? Não teria uma regra pronta para isso. Não teria uma regra pronta. A gente pode pensar, as duas primeiras serão sempre reversas, as próximas duas sempre não reversas. Quando for um número ímpar de imagens, tá? Então tu vê, a regra eu estou criando agora. Quando for um número par de imagens, como tem as duas primeiras são reversas e as próximas duas não e assim por diante, vai ser o mesmo número de reversas e não reversas. Certo? Quando for um número ímpar de imagens, a última, será que ela pode ser não reversa essa última? Se eu aumentar um pouquinho, não tem regra. Não vai ter regra. Porque a última pode ser reversa ou não reversa, dependendo do ângulo entre os espelhos. Então, realmente, claro que dá pra gente o quê? Pensar numa progressão, né? A gente poderia pensar numa progressãozinha, alguma coisa desse tipo, progressão aritmética, pra gente matar, né? Dá ali 1032 imagens, eu não vou ficar fazendo isso, né? Certo? Eu vou pensar aqui 2 reversas, 2 não reversas, eu só vejo se vai cair, né, nos termos da frente ou nos termos de trás. Então, A1 e A2, A3 e A4, certo? O 2 deles vai ser reversa, 2 não reversa. E eu posso calcular se vai dar no caso, né, das duas primeiras ou das duas últimas, sem problema nenhum. Bacana o detalhezinho. Vamos emendar com a 2,16? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz essa questão, eu fiz de um jeito muito mais complexo do que seria necessário. Então, a questãozinha que vale a pena para o aluno não perder tanto tempo quando for fazer, saber a técnica mais rápida aqui, ó. Na página 14, vamos fazer o exercício 0216. Então, eu tenho um espelho, uma lanterna aparentemente num ponto A, uma lanterninha desenhada, e aqui eu tenho um ponto B, ambos dispostos perpendicularmente aqui ao espelho. Um raio de luz de uma fonte luminosa A ilumina o ponto B ao ser refletido por um espelho horizontal sobre uma semirreta DE. Como esquematizado na figura seguinte. Todos os pontos estão no mesmo plano vertical. AD igual a 2 metros. Isso aqui mede 2 metros. BE mede 3 metros. E DE mede 5 metros. A distância entre a imagem virtual da fonte e o ponto B em metros será? Como é que eu desenho a imagem de um objeto diante de um espelho plano? Se essa lanterninha está nesse ponto aqui, a 2 metros, eu poderia duplicar aqui para baixo e fazer a imagem virtual da lanterninha aqui, né? E essa distância certamente seria 2 metros. Nós estudamos que a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. O P é igual ao P' em módulo. Ele quer saber essa distância aqui, ó. Concorda comigo? Ele quer saber esse tamanho todo aqui. Pô, peraí. Para eu poder saber esse tamanho todo, eu tenho que calcular essa distância x aqui, daqui até aqui, e calcular essa distância y daqui até aqui, né? Concorda comigo? Se eu achar o x e o y, eu digo que essa distância é x mais y, já que ele quer a distância do ponto B até a imagem da lanterna. Pô, esse triângulo aqui, ó, é semelhante a esse outro triângulo que se formou aqui, né? Já que eles têm, ambos são triângulos retângulos, ambos têm esse ângulo em comum. Automaticamente o terceiro ângulo também é igual, né? Certo? Beleza? Por semelhança de triângulos, o que eu poderia escrever? Eu poderia escrever que a hipotenusa do triângulo menor dividido pela altura dele é igual à hipotenusa do triângulo maior dividido pela altura dele. Concorda comigo? Já montei uma equação, né, pela semelhança de triângulos, certo?
Falta só mais uma equação. Que outra equação eu posso montar? Perdão. Que outra equação eu posso montar aí entre x e y? Alguém enxerga aí um outro triângulo? Oi. Sim, esse triângulo aqui, né? Aqui mede 5. E aqui vai ser 2 mais, que vai ser 5 também. Então isso aqui é 5 raiz de 2. Certo? Então nem precisei montar aquela equação. Quando eu fiz a primeira vez, eu fiz justamente essa equação, montei uma outra equação, fiz um Pitágoras e fiz um puta de um sistema. E eu falei para vocês que ia fazer do jeito rápido, né? É isso aí mesmo, a colega tem toda a razão. Se nós baixarmos esse espelho até aqui embaixo, geometricamente não vai ter problema nenhum, o x mais y vai ficar aqui, né? O x mais y. Vai ficar um triângulo retângulo, onde esse tamanho é esse 3, mais esse 2 que eu abaixei o triângulo. E o espelho tinha 5 metros. Então se eu faço um Pitágoras aqui, né? Eu acho a resposta. Como a gente acaba decorando que a diagonal de um quadrado é o lado multiplicado por raiz de 2, né? Eu acabei não fazendo a continha toda, mas ficaria assim, ó. D ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, D é igual a raiz de 50, né? 25 mais 25. E simplificando, ficaria 5 raiz de 2 metros. Tu vê, é uma coisa tão boba, né? Baixar uma linhazinha, ó. Vou dar uma dor de cabeça do cão. Certo? Então nem precisei. Eu poderia ter feito essa equação e mais uma equação. Por exemplo, eu poderia ter chamado isso aqui de uma outra letra, né? Z. Esse Z seria x, seria 5, certo? Esse tamanho aqui seria 5 menos Z. Eu poderia fazer uma equação nesse triângulo, uma equação nesse. Uma vez eu fiz isso, demorei 40 minutos. Aí um aluno fez esse documentário. Por sorte, ele fez o comentário antes. Muito bem. Letra B. Letra B. Isso aqui é legal, né, cara, das exatas, não interessa, cara, pode ter feito a questão 1000 vezes. Eu já resolvi a questão um dia e no outro dia não resolvi a mesma questão. Já aconteceu o contrário, um dia anterior não ter resolvido e sem estudar a questão no outro parecia uma questão idiota. Isso que eu estou há 10 anos de sala de aula, né, e muito antes disso estudando como vocês. Então não dá para ter, não dá para deixar de ter humildade na física. Bom, e aí? Mais uma. 2 aulinhas, né? Fechou? Podemos avançar? Então, beleza. Se eu não me engano, agora vamos começar espelhos esféricos. Ritmo de 100, tu sabe como é que é, né? Nós vamos numa aulinha só ver tudo o que é possível de espelho esférico. Vamos que vamos. Começa o volume 2 agora, é isso? Então, peraí, eu não fiz um comentário do campo visual, ou fiz? Falei campo visual? Então tá bom.